Bem-vindos, bem-vindas ao nosso canal do YouTube, Professor Pedro Gzai. Não esqueça sempre de se inscrever no nosso canal, bater lá no sininho para receber informações, conteúdos em tempo real, para você partilhar e interagir conosco sobre o que está acontecendo neste país. Hoje, no nosso programa, tenho a honra de ter uma das pessoas mais dignas do Partido dos Trabalhadores, uma mulher, deputada federal, já foi senadora da República, foi ministra do governo da presidenta Dilma, Gleice Hoffmann. Bem-vinda, Gleice. Obrigada. Tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo bem. Obrigada. A Gleice, então, vamos falar aqui, eu acho que tem dois temas aí, acho que não sei se dá tempo a gente falar, de Bolsonaro, filho do presidente, para embaixador dos Estados Unidos, mas eu acho que vamos falar da Previdência. Qual a síntese da reforma da Previdência na sua avaliação, Gleice? Vamos lá. Primeiro quero dar bom dia a todos que estão nos acompanhando aí no canal do Professor Gzai. É um prazer estar falando com vocês, te cumprimentar também, Obrigado, Pedro, Gleice, por essa iniciativa. Acho que a importância que tem é a importância de você se inscrever no canal. Muito, muito mesmo, para você estar sempre acompanhando as coisas que acontecem aqui na Câmara dos Deputados, no país, enfim, em Brasília. Olha, essa reforma da Previdência, na minha opinião, e eu acho que na sua também, do conjunto da nossa bancada, é uma tragédia para a classe trabalhadora, para a maioria do povo pobre do Brasil, porque ela é feita em cima do Regime Geral de Previdência Social. Isso. O Regime Geral de Previdência Social tem como limite para pagar aposentadoria R$ 5.800. Então, nós não estamos falando de altíssimos salários. E é importante dizer que a maioria que se aposenta no regime geral, cerca de 70%, recebe até 2 salários. Sim. Esse é o quadro do regime geral. Então, que é também um pouco o quadro da população brasileira. Hoje, 70% da população brasileira recebe entre 2 e 3 salários mínimos de renda mensal. Então, vai se aposentar com isso também. E eles estão fazendo uma série de mudanças que vai diminuir a aposentadoria. Por exemplo, pagar só quando você tiver 15 anos de contribuição e quiser se aposentar e puder e tiver a idade, você vai receber só 60% do seu salário. 2% a cada ano superior que você contribuir mais. E o cálculo não vai ser mais feito sobre os 80% dos melhores salários. Isso é muito importante. Explica, Gleice, sobre essa base de cálculo que altera e diminui a aposentadoria. Hoje, por exemplo, quando você vai se aposentar, você chega lá no INSS, ele pega o histórico seu salarial, desde quando você começou a trabalhar e contribuir. Aí o que ele pega? Ele descarta os 20% menores salários. Porque quando a gente começa a trabalhar, Sim. a gente começa a trabalhar Eu ganhando comecei a dar menos. uma aula por semana. Então a tua base de contribuição vai por um salário menor. Então o que a Previdência fez? Pega os 80% dos salários mais altos, dos teus melhores salários, para que você se aposente com um pouquinho mais de renda. Você não vai nunca se aposentar com o salário que você está ganhando o último, que é sempre do último mês, que você parou de trabalhar, porque você tem que fazer a contribuição ao longo da tua vida. Então pega os 80% para você melhorar um pouquinho. Eles tiraram isso. Sim. Agora eles consideram toda a base salarial. Então isso vai diminuir a aposentadoria. Por isso, 65 anos para o homem, 62 para as mulheres, 40 anos de contribuição para os homens, 35 para as mulheres, com uma base de cálculo menor, porque vai ser sobre os 100%. Então, tu vai trabalhar mais, contribuir mais para ganhar menos. Essa é a síntese da reforma da Previdência. Por isso que a gente está contra. Não mexeu com privilégio. Não mexeu com privilégio. Pode ter até feito algumas coisas, como subir a alíquota, por Sim. exemplo, para servidor que ganha muito, mas isso é muito pouco diante do desmonte no regime geral de previdência social. Então, se era para mexer com privilégio, então foque naqueles que são os mais ricos. É isso. Pega quem ganha mais de 10, 15 mil reais e diz, é aqui que eu vou focar a reforma da Previdência. Por isso que do 1 trilhão, né, Gleice? 800 e poucos bilhões vai sair desses que ganham 1, 2, 3 salários mínimos. É isso aí, é uma tristeza. E mexeram com a pensão. Pela primeira vez, pensão por nós morte, vamos olha, ter um benefício que possa ser pago ao beneficiário que seja menor que um salário mínimo. Coisa que a Constituição proibia. Mudaram a Constituição para permitir.
Então, hoje a pensão por morte, a viúva, geralmente a mulher que é beneficiária, não vai mais receber o que o marido recebia de salário ou de benefício. Vai receber apenas 60%. Gleice, você acha que grande parte do povo não acompanhou muito o conteúdo da reforma? Agora que o povo vai começar a perceber a consequência para ele, para a família dele, para os pais, para os avós, qual a leitura sobre a percepção dessa reforma que precisou, inclusive, o governo negociar com os deputados para aprová-la? Pagando emendas caras, né? 40 milhões por deputado é a conversa. Se é tão aqui. boa a reforma, por que precisa pagar para deputado? Né? Na realidade, Pedro, eles mentiram muito para a população. Propaganda, né? Fizeram uma propaganda enganosa, dizendo, como eles fizeram da reforma trabalhista, que se não aprovasse a reforma, não ia ter jeito para a economia brasileira. Vocês lembram disso na reforma trabalhista? E que era essencial fazer a reforma trabalhista para gerar emprego. Faz 2 anos e pouco que nós temos a reforma e estamos com quase 14 milhões de desempregados. Piorou o emprego precário, enfim. E a reforma da Previdência, eles venderam isso. Não, a Previdência está falida, a Previdência está gastando, tem déficit na Previdência, tem que fazer a reforma. Então a população começou a aceitar isso. Então tem que fazer uma reforma, tem que fazer a reforma da Previdência. Só que não explicaram o que tem dentro da reforma da Previdência. Isso que vai acontecer para cada um dos Venderam gato por lebre. O pessoal vai começar a sentir agora. Boa. Então vamos acompanhando. Você acompanha as consequências para ti, para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para as mulheres, né, que serão as maiores vítimas porque têm dificuldade de comprovar a carteira de trabalho assinada pela precarização das relações de trabalho. Então acompanha o que vai ser para a tua vida, para a tua família, a reforma da Previdência. E outro tema, Gleice, que para ti é tão caro também, você é do Paraná, tem acompanhado todo esse processo do golpe à democracia, a presidenta Dilma, impediu o Lula de ser candidato a presidente, impedia ele a conceder entrevista para o Fernando Haddad, e agora o Intercept, divulgando conteúdos da relação do juiz que julga com os procuradores que acusam. E agora, ontem, a Veja divulga novamente agora a relação de Deltan Dallagnol com a segunda instância do Judiciário, do TRF4, com João Pedro Gebran, que foi um dos que condenaram o ex-presidente Lula em segunda instância. Qual a percepção com essas novas provas dessa relação do Judiciário e a relação da condenação do presidente Lula? O que tem que acontecer nesse momento da história? Tem que o juiz Sérgio Moro ser considerado imparcial e o Lula ser libertado. Esse é o único resultado possível diante de tudo isso. Veja, tudo que o Intercept trouxe, os outros meios de comunicação trouxeram sobre essas revelações do diálogo do juiz, e nós já apontamos nos processos do Lula. Isso já está historiado, porque a gente já via, os advogados já viam o que estava acontecendo e diziam: o juiz é imparcial, o juiz está orientando a defesa, o juiz está orientando delações, o juiz está dizendo que tem que falar com a imprensa, o juiz está fazendo negociação. Nós já sabíamos, mas claro que era a nossa argumentação. Com essa revelação do Intercept, isso agora desnudou completamente quem é o seu Sérgio Moro. Ou seja, não é um juiz imparcial, é um homem que sempre calculou bem o que queria para chegar onde queria e chegou, virou ministro da Justiça de Bolsonaro, ajudando a prender o Lula, impedindo que Lula desse entrevista para ajudar o Fernando Haddad. Ele manipulou o processo do jeito que ele quis para condenar o presidente. É isso que nós precisamos desmascarar e desfazer. Tem agora um habeas corpus do presidente Lula, que vai ser julgado, eu espero que em agosto, setembro, que é exatamente sobre a imparcialidade dele, e que eu espero que a gente retome a justiça. Gleice, quem está nos acompanhando, e a pergunta é, independente se gosta ou não, tem simpatia ou não pelo Partido dos Trabalhadores ou pelo presidente Lula, o que está em jogo é a questão da democracia, do papel da justiça, como fazer justiça e não ser imparcial, o Estado democrático de direito. Estaria se caminhando para um estado de exceção para punir o inimigo político? Não tenho dúvidas, Pedro Kizai. É o que a gente chama de lawfare, a utilização do direito, dos processos judiciais para perseguição do adversário político, do inimigo político. Então, nós tivemos um tempo que isso era feito na violência. Na ditadura militar, era feito na violência. A ditadura não gostava do setor de esquerda, dos movimentos populares, ia lá, batia, prendia, punha na cadeia, torturava, matava, eliminava fisicamente.
Agora nós não estamos mais nesse tempo, isso é do ponto de vista internacional, embora tenha alguns países em que isso aconteça, mas eu acho que ninguém aguentaria uma situação dessa com o Brasil. O que nós temos? Nós temos o judiciário sendo instrumentalizado como perseguição do inimigo. Então, imputam um crime, constroem a narrativa para esse crime, constroem as provas, armam as coisas, como foi armado com o presidente Lula, para condenar e prender. Ou seja, tira-se fisicamente de circulação da política. Né? Porque o presidente Lula preso, eu sempre digo, é uma grande parte do povo brasileiro preso. Porque Lula é a voz popular desse país, é quem tem relação com o povo, é quem sempre falou a linguagem do povo. Né? Então, hoje, o povo se sente carente de ter essa fala do presidente Lula, essa sua liderança. Era isso que eles queriam. Por isso, então, o judiciário serviu, primeiro, para desmontar, inclusive, a economia, né? Setores estratégicos da economia. Petrobras. 600, 700 mil trabalhadores diretamente dessas empresas. 159 mil só da Petrobras. Sim. Né? 95 mil, agora já chegou 130 mil da Odebrecht. Então, e indiretamente 2 milhões. Então, desmontou setores econômicos estratégicos. Soberania nacional, a questão do petróleo e gás, que é atrativo para os Estados Unidos, né? Que eu acho que aí o interesse econômico para fazer esse jogo e o interesse político. Sim. Eu acho que isso é o casamento, como que o judiciário serve para isso. Né? E com uma visão liberal do Estado brasileiro, da economia neoliberal, para entregar realmente as nossas estatais e principalmente a Petrobras, que eles fizeram pagar uma multa imensa para os Estados Unidos. Por que a empresa tem que pagar uma multa? Então faz os executivos que estavam lá pagar a multa, assim como eles fizeram a Odebrecht pagar uma multa na Suíça, e soltaram os executivos, Sim. Fizeram a delação, os executivos receberam da empresa e estão soltos. Quer dizer, não é a empresa que comete o ilícito, quem comete o ilícito é a pessoa que dirige a empresa. Eu lembro aqui, a Alemanha nazista, por exemplo, as empresas estavam envolvidas com o nazismo, as direções da empresa, Siemens, outras empresas. Quando terminou o nazismo, a Alemanha não fechou a Siemens. Mas, pelo contrário, puniu os executivos, mas salvou a empresa que empregava. Aqui não, aqui detonaram a Petrobras, fizeram pagar uma multa de 2,5 bilhões de dólares. A Odebrecht também. Acabaram com o emprego, acabaram com a cadeia de petróleo e gás, estão vendendo a Petrobras na Bacia das Almas, fazendo as licitações do pré-sal sem a participação da empresa. É uma tristeza o que nós estamos vendo. E o juiz Sérgio Moro ajudou para isso. Aliás, o juiz Sérgio Moro teve treinamento nos Estados Unidos, vive indo para lá, tem relações com os americanos. Eu digo isso porque esse desmonte da Petrobras interessa aos americanos, que têm as maiores petroleiras do mundo e querem explorar o pré-sal aqui quase de graça. Eu acho que é isso que está em jogo. Eu acho que essa compreensão da Gleice, relacionando à economia, ao neoliberalismo, aos interesses das petroleiras para pegar a maior riqueza de petróleo do século XXI, descoberta do pré-sal no governo do presidente Lula, em águas profundas que se extrai a $7 o barril, quando a média mundial é 14, 15 dólares o barril. Quem sabe daí para compreender um pouco o que está em jogo quando esses setores do judiciário fazem e impedem o Lula de ser candidato a presidente. A liberdade do Lula seria a liberdade do povo brasileiro. Com certeza. O Lula foi o governo mais popular que nós tivemos na história do país. Não teve nenhum outro governo. Não estou aqui desmerecendo. Acho que tivemos o governo de Getúlio, que foi importante, de Jango, que tiveram avanços importantes. Agora, do ponto de vista popular, de envolver o povo, dos direitos do povo, não tenho dúvidas que foi o Lula. Por isso que ele faz tanta falta. Boa. Obrigado, Gleice. Obrigada, professor Pedro. Professor Pedro Czai. Olha o canal aí do YouTube, professor Pedro Czai. Não deixa de se inscrever, para bater o sininho aí, para receber mais conteúdos. E eu tive a honra hoje de ter a Gleice Hoffmann, nossa presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, nossa deputada federal, né, que já foi senadora, foi nossa ministra da Casa Civil, que hoje está aqui participando conosco. Muito obrigado, Gleice, por essa oportunidade de conversar com nossos amigos que acompanham o nosso canal. Obrigada, Pedro, e obrigada a todos vocês que acompanham aí o canal do professor Pedro Czai. Continue se registrando no canal, tocando o sininho para receber aí as mensagens e as novidades. Valeu, então. Um abraço a todos e até a próxima oportunidade. E interage com a gente, sugerindo, inclusive, novas entrevistas. Isso aí. Tchau. Um grande Lula abraço. livre. Lula livre.